As muralhas de Jericó foram erguidas como uma fortaleza de pedras, grandiosas e intransponíveis. De longe, a cidade parecia inalcançável, protegida dentro de sua fortificação. Mas por trás daqueles muros, a vida corria entre ruelas apertadas, feiras barulhentas e sombras que escondiam mais do que os olhos podiam perceber. Entre aquelas sombras havia uma mulher. Seu nome era Raabe. Ninguém sabe ao certo quando ela veio ao mundo, mas sua história teve início em uma casa erguida sobre as próprias muralhas da cidade. O vento soprava forte lá em cima, trazendo consigo os sussurros dos estrangeiros que atravessavam Jericó. Viajantes que carregavam notícias, relatos de terras distantes, boatos de guerras e de deuses desconhecidos. Foi assim que Raabe começou a ouvir falar sobre um povo enigmático que caminhava pelo deserto, conduzido por algo que ninguém conseguia explicar. Raabe não era uma mulher comum. Sobrevivia à margem, vendendo seu corpo para continuar viva. Talvez tivesse família, irmãos, pais, pessoas que um dia a acolheram. Mas na cidade dos fortes, alguém como ela não passava de uma sombra, um nome murmurando em segredos. Ainda assim, Raabe escutava. Ouvia os mercadores falarem do mar que se abriu para os hebreus, de cidades inteiras que tombaram diante de um Deus invisível. Diziam que eles estavam chegando. Jericó se fechou, os portões foram trancados, os guerreiros reforçaram a defesa, os sacerdotes buscaram proteção em seus ídolos de pedra. Mas Raabe percebia que aquilo não seria suficiente. Algo dentro dela sussurrava que aquele Deus, o mesmo que ninguém podia ver, era diferente. Então, numa noite silenciosa, dois homens bateram à sua porta. Não eram mercadores nem soldados. Seus olhos não procuravam prazer nem repouso da estrada. Eles buscavam algo maior. E Raabe sabia que a decisão que tomasse naquela noite mudaria tudo. Raabe não era ingênua. Conhecia os homens que entravam e saíam de sua casa. Sabia reconhecer um soldado disfarçado, um comerciante mentiroso, um viajante aflito. Mas aqueles dois eram distintos. Não traziam mercadorias, não tinham o olhar agitado dos forasteiros, nem o orgulho dos guerreiros de Jericó. Eram atentos, silenciosos, observadores, como se já soubessem exatamente o que encontrar. Ela os identificou antes mesmo que pronunciassem uma palavra. Eram hebreus. O coração de Raabe disparou. Desde menina, escutava relatos sobre povos que vinham e partiam, exércitos que marchavam, reis que desmoronavam. Mas nada se comparava ao que diziam sobre aqueles homens do deserto. Falavam que não tinham rei, mas obedeciam diretamente a um Deus que ninguém via. Um Deus sem imagens nem templos de pedra, mas que falava com eles, caminhava com eles, lutava por eles. Raabe já tinha ouvido falar desse Deus. Não eram apenas histórias soltas. O Egito, o maior império da terra, não conseguiu detê-lo. Reis poderosos tentaram resistir e foram apagados do mapa. Até os amorreus, vizinhos de Jericó, foram destruídos sem que seus deuses pudessem socorrê-los. Agora, esse povo estava ali, às portas da cidade, e aqueles dois homens estavam diante dela. Raabe os encarou por instantes. Qualquer outra pessoa teria chamado os guardas. Seria simples. A cidade inteira estava em alerta. Os soldados vigiavam cada rua, prontos para esmagar qualquer ameaça. Mas Raabe permaneceu firme. Dentro dela, uma voz dizia que aqueles homens não eram inimigos. Do lado de fora, o som das botas ressoava pela rua. Alguém os tinha visto entrar. A notícia se espalharia em questão de minutos. O tempo era curto. Sem hesitar, tomou sua decisão. Raabe agiu depressa. Seus pés deslizaram pelo chão de madeira enquanto suas mãos puxavam os espiões pelo braço, guiando-os escada acima em silêncio. No terraço, um amontoado de linho seco e tecidos pesados aguardava para ser trabalhado mais tarde. Sem dar explicações, ela os empurrou para baixo das fibras, escondendo-os no meio da palha. Lá embaixo,
Os passos se aproximavam, firmes, pesados, determinados. Os guardas estavam na porta. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido, disfarçou a expressão e abriu. "Onde estão os homens que entraram aqui?" A voz do soldado soou áspera. Raabe piscou, fingindo surpresa. "Homens. Ah, sim! Eles passaram por aqui, mas já se foram. Acredito que saíram antes que o portão da cidade fosse fechado. Se correrem, talvez ainda os alcancem." O guarda não desconfiou. Fez sinal com a cabeça e os outros dispararam em direção ao portão. Não havia tempo a perder. Raabe aguardou até que o barulho das botas desaparecesse no corredor. Então fechou a porta, suspirou fundo e subiu novamente as escadas. Eles ainda estavam lá, imóveis sob o linho, esperando a segurança do momento. Ela puxou os tecidos para o lado e os olhos dos espiões surgiram atentos, desconfiados. "Eu sei quem vocês são", disse Raabe, cruzando os braços. "Sei de onde vieram e sei que o Deus de vocês já entregou esta terra em suas mãos. Todos em Jericó estavam dominados pelo medo. Sabíamos o que ocorreu no Egito. Escutamos sobre os reis que tombaram diante de vocês. Não existe ninguém nesta cidade que não tema o Deus de Israel." Os espiões se entreolharam. Silêncio. Raabe os fitou com firmeza. "Eu preservei a vida de vocês. Agora prometam que guardarão a minha." Os homens trocaram olhares. Havia espanto em seus rostos, mas também um entendimento silencioso. Eles sabiam que aquela mulher havia arriscado tudo. Se fosse descoberta, a morte seria cruel e inevitável. Raabe se inclinou, falando em tom baixo. "Jurem pelo Senhor, o Deus de vocês, que não permitirão que minha família pereça quando Jericó cair." A convicção em sua voz fez os homens estremecerem. Um deles se adiantou. "Nossa vida pela sua, desde que não nos denuncie. Quando o Senhor nos entregar esta terra, pouparemos você e todos os seus." Raabe sentiu o ar pesar ao redor. Lá fora a cidade ainda dormia, mas ela sabia que aquele repouso era apenas aparência. O terror já se espalhava pelos becos, pelos corredores do palácio, no coração dos guerreiros. Jericó estava sentenciada. Os espiões precisavam sair antes que a aurora chegasse, antes que os soldados retornassem. Raabe os levou até a janela. Lá embaixo, o silêncio cobria a noite como um manto. A muralha era alta, mas havia uma saída. Ela pegou uma corda de linho entrelaçado e a amarrou com firmeza na beira da janela. A fraca claridade das tochas nas ruas projetava sombras que dançavam, enquanto os homens a seguravam e começavam a descer. Raabe observava, o coração disparado. Quando o primeiro alcançou o chão, o segundo logo o seguiu. Antes de partirem, um deles levantou os olhos. "Permaneça dentro de casa. Amarre um fio escarlate nesta mesma janela. Quando voltarmos, esse será o sinal. Todos que estiverem sob o seu teto viverão." O vento soprou forte, bagunçando seus cabelos. A sombra dos espiões sumiu na escuridão. Raabe recuou devagar da janela. Seus olhos caíram sobre a corda que ainda balançava ao vento. Não sabia quanto tempo restava, mas tinha certeza. Jericó vivia seus últimos instantes. Raabe ficou ali, encarando a corda que se movia na noite. O silêncio pesava, mas dentro dela tudo clamava. Ela havia feito sua escolha. Agora, restava esperar. Seus dedos deslizaram pelo linho até tocar o fio vermelho. O mesmo que usaria como sinal quando chegasse o momento. Ela o apertou com força, sentindo a aspereza contra a pele. Para muitos, um pedaço de pano comum. Para ela, a linha frágil entre a vida e a morte. Os dias se arrastaram como uma lâmina cortando o tempo. A cidade estava em alerta. Homens marchavam pelas ruas, reforçando as defesas, afiando espadas, acumulando provisões. Todos sabiam que os hebreus estavam próximos, mas ninguém ousava falar sobre isso em voz alta. O medo era um veneno que corria entre os moradores de Jericó, e Raabe via nos olhos deles o mesmo terror que queimava dentro de si.
Seu coração acelerava a cada entardecer. Eles viriam, era apenas questão de tempo. E então, ao longe, uma nuvem de poeira se levantou no horizonte. O exército de Israel havia chegado, mas não como os guerreiros de Jericó esperavam. Não havia máquinas de guerra, nenhum ataque súbito, somente passos, compassados, firmes e resolutos. Os soldados de Israel circundavam a cidade uma vez por dia. Apenas marchavam. Nenhum grito, nenhuma flecha. Apenas o som seco das sandálias contra a terra e o eco das trombetas rasgando o vento. Raabe observava da janela. A cada dia que passava, sua respiração se tornava mais curta. O fio vermelho já estava amarrado. Sua família, reunida dentro de casa, a olhava com dúvida. Talvez com medo. No 7º dia, tudo mudou. O sol nasceu avermelhado, cobrindo Jericó com uma luz estranha, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível. Raabe sentia, seus irmãos sentiam. Todos em sua casa estavam inquietos, murmurando orações que jamais haviam feito. Do lado de fora, os hebreus estavam em pé. Mas dessa vez, não dariam apenas uma volta. Raabe correu até a janela. Os soldados de Israel começaram a marchar. Um passo após o outro, levantando poeira da terra ressecada. Uma volta, 2, 3... O povo da cidade observava em silêncio, os rostos tensos, os olhos arregalados. Alguns soldados de Jericó já não seguravam suas armas com firmeza. Outros trocavam olhares nervosos, como se percebessem que aquilo não era um cerco comum. 4 voltas, 5, 6. O coração de Raabe parecia saltar pela boca. Seus dedos agarravam a janela, enquanto o fio escarlate tremulava ao vento. Eles estavam na última volta. Então, de repente, os hebreus pararam. O silêncio caiu sobre a cidade como uma sombra espessa. Por um instante, tudo permaneceu imóvel. Nem o sopro do vento, nem a respiração dos guerreiros. Foi então que ecoou o grito. Um rugido de milhares de vozes rasgou o ar. As trombetas soaram em uníssono, um som selvagem, poderoso, como se o próprio céu estivesse prestes a ruir. A terra estremeceu. As muralhas tremeram, Raabe sentiu o chão vibrar debaixo de seus pés. E então aconteceu. As pedras cederam. Primeiro, fissuras finas, depois, estalos secos. E de repente, tudo veio abaixo. A poeira subiu como uma tempestade, encobrindo o sol, abafando os gritos de pavor dos que estavam do lado de fora. A cidade, aquela que jamais fora vencida, agora estava em ruínas diante dos olhos de Raabe. Mas sua casa permanecia intacta. O cheiro de pó e entulho invadiu seus pulmões. O ar estava denso, pesado, sufocante. Do lado de fora, os clamores de terror se misturavam ao som metálico das espadas fendendo o vento. A cidade, que parecia indestrutível agora, era apenas escombros e desespero. Mas sua casa ainda estava de pé. Raabe segurou o fio escarlate na janela. Seus dedos trêmulos agarravam-no como se fosse sua última ligação com a promessa que havia recebido. Sua família se encolhia pelos cantos, os olhos arregalados, esperando a qualquer instante que as portas se abrissem e a destruição os alcançasse como ao restante da cidade. Então vieram os passos, fortes, decididos. Não eram os guardas de Jericó, eram eles, os hebreus. O sangue de Raabe gelou por um instante. E se tivessem se esquecido? E se não a reconhecessem? A porta rangeu ao se abrir. Homens armados entraram, mas não ergueram suas espadas. Os olhos de Raabe encontraram os deles. E naquele instante, ela soube. Tinham vindo buscá-la. Venham conosco, agora. A voz era firme, mas sem ameaça. Era um convite. Raabe não hesitou. Agarrou a mão da irmã mais nova, puxou os irmãos e os pais para junto de si. Ninguém se virou para trás. O caminho pelos destroços era estreito, feito de pedras quebradas e corpos caídos. O fogo já devorava parte da cidade, consumindo tudo o que Jericó fora um dia. O ar tinha cheiro de fim,
Mas para Raabe, aquilo não era o término, era o início. Os hebreus os conduziram em silêncio para fora da cidade. Quando finalmente atravessaram os restos do portão, Raabe percebeu que deixara tudo para trás. Sua casa, sua história, sua identidade. Agora era apenas uma estrangeira em meio a um povo que ainda não a aceitava. O sol brilhava forte sobre o acampamento de Israel. O deserto se estendia sem fim, um mar de areia e pedra que não oferecia abrigo para quem não fazia parte daquele povo. Raabe sentia os olhares sobre si. Alguns eram curiosos, outros desconfiados. Sussurros percorriam as tendas. A mulher de Jericó, uma estrangeira, uma prostituta. Raabe não respondia, mantinha-se firme, caminhando de cabeça erguida, mas dentro dela o medo crescia. Sobreviveu à queda de Jericó, mas conseguiria sobreviver entre aqueles que a viam como intrusa? Os dias se passaram e ninguém se aproximava. Os hebreus eram um povo distinto. Suas leis os mantinham separados de tudo o que consideravam impuro. Raabe compreendia. Fora criada entre deuses de pedra, acostumada a um mundo onde seu valor era medido pelo que oferecia. Ali, tudo era diferente. Falavam de um Deus que não apenas exigia obediência, mas que também perdoava, que enxergava além do passado. Até que um dia, um homem a olhou de forma diferente. Salmon. Ele não desviou os olhos como os outros, não a julgou apenas pelo que havia sido. Ele viu o que ninguém mais percebia. A mulher que acreditou antes de ver, que arriscou tudo por um Deus que não conhecia. Raabe não sabia como reagir. Estava acostumada a olhares que exigiam algo. Mas aquele era distinto. E pela primeira vez, desde que deixara Jericó, sentiu que talvez não precisasse viver como estrangeira para sempre. O tempo passou e Raabe deixou de ser apenas a mulher de Jericó. Os murmúrios diminuíram, os olhares de dúvida tornaram-se mais raros. Mas ainda assim, ela sabia. Era uma estrangeira vivendo entre um povo que, por gerações, aprendera a se separar dos outros. E então havia Salmon. Ele não a tratava como um vestígio do passado, nem como alguém em prova constante. Havia nos olhos dele uma firmeza serena, uma aceitação que Raabe nunca havia conhecido. No começo, ela não compreendia. Talvez fosse apenas bondade. Talvez fosse mais um sinal do Deus de Israel, aquele que a escolhera antes que ela soubesse seu nome. Mas não era só isso. Com o tempo, os encontros se tornaram frequentes, as conversas mais longas. Ele a escutava. Não apenas o que dizia, mas também o que ela não tinha coragem de expressar. E sem que percebesse, a distância entre eles foi desaparecendo. Raabe jamais imaginou encontrar um lar ali. Nunca sonhou que, depois de tudo, poderia ser escolhida para algo além da sobrevivência. Mas Salmon a escolheu, não porque ignorava seu passado, mas porque enxergava além dele. E pela segunda vez na vida, Raabe precisou tomar uma decisão. Dessa vez, não era fugir de uma cidade em ruínas, nem esconder espiões. Não era arriscar a própria vida para continuar viva. Era algo mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais desafiador. Acreditar que também podia ser amada. O casamento aconteceu e, com ele, um novo início. Raabe, a estrangeira, a mulher de Jericó, tornou-se esposa de um príncipe em Israel. E o porvir que ela jamais ousara imaginar estava apenas começando. O tempo avançou e Raabe já não era mais vista como uma forasteira entre eles. Seu nome não era mais murmurando com suspeita, nem seu passado lembrado como uma cicatriz impossível de apagar. Agora, ela fazia parte da narrativa de Israel. Os dias no deserto ficaram no passado. As batalhas cessaram e o povo, enfim, se estabeleceu na terra prometida. Foi ali, entre tendas transformadas em cidades, que Raabe ergueu sua nova vida. Ao lado de Salmon, deu à luz um filho. Um menino de olhar atento e sorriso leve. Chamou-o de Boaz. Raabe não sabia o que o destino guardava para ele,
Mas em seu íntimo havia a convicção de que Deus já havia desenhado o caminho do menino, assim como havia guiado o dela. E não se enganou. Boaz cresceu e tornou-se um homem de coração generoso, um homem que, anos mais tarde, abriria sua casa e sua alma para outra estrangeira. Rute, a moabita, e de Boaz nasceu Obed, de Obed, Jessé, e de Jessé, Davi, o rei segundo o coração de Deus. Raabe jamais poderia imaginar que seu nome estaria na genealogia do maior rei de Israel. Jamais sonharia que, séculos depois de sua descendência, viria ao mundo o próprio Messias. Mas Deus já sabia, desde o instante em que ela acolheu os espiões, desde o momento em que amarrou o fio escarlate em sua janela. Desde quando decidiu crer antes de ver, seu nome não se perdeu. Entre as páginas da Escritura, lá está ela, mencionada entre os heróis da fé, entre aqueles que confiaram na promessa antes que se cumprisse. O nome de Raabe atravessou eras. O tempo derrubou as muralhas de Jericó. Reis surgiram e desapareceram. Impérios nasceram e ruíram. Mas sua história permaneceu. Não porque foi impecável, não porque veio de origem nobre, mas porque em um momento decisivo escolheu acreditar. Ela poderia ter se apegado ao que conhecia, a frágil segurança de uma cidade condenada, mas ousou confiar em um Deus invisível. Poderia ter sido definida pelo passado, mas preferiu construir um novo amanhã. Raabe nos mostra que não importa de onde viemos. O que importa é para onde decidimos ir. Olhando para sua trajetória, percebemos que fé não é apenas um sentimento bonito, é movimento, é dar um passo no escuro, é confiar antes de compreender, é obedecer antes de enxergar o resultado. Ela arriscou tudo por uma promessa, por um fio vermelho balançando ao vento, e essa escolha mudou seu destino para sempre, e não apenas o dela. Sua fé atravessou gerações, moldou caminhos, influenciou linhagens. O filho que criou ensinou o valor da bondade e do acolhimento. Seu neto integrou a realeza. E séculos depois, o Salvador do mundo nasceu de sua descendência. Talvez Raabe nunca tenha calculado a dimensão de sua decisão. Mas isso não importa. Ela não agiu buscando reconhecimento ou glória. Apenas confiou. E essa confiança foi suficiente para transformar uma mulher marcada pelo passado em um nome eterno entre os heróis da fé. Sua história ainda ressoa para aqueles que acreditam que já é tarde demais, que carregam marcas e rótulos impostos pelo mundo, que pensam que jamais terão a chance de recomeçar. Raabe prova que Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele olha para o coração. E quando encontra alguém disposto a confiar, mesmo sem enxergar o caminho inteiro, ele transforma destinos. Se você se inspirou com a história de Raabe e deseja acompanhar outras narrativas de fé e superação, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos descobrir mais lições grandiosas da Palavra de Deus.